Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 42 a 47, texto que será alvo da exposição do sermão feito pelo pastor Aldenor, como já disse o presbítero André, que será lido por mim esta noite. Assim diz a palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa é a palavra de Deus, oremos. Senhor bendito e santo, a comunhão, ó Deus, que nós precisamos ter contigo, é como a comunhão que tu tem com o teu Filho e com o teu Santo Espírito. Assim, teremos comunhão contigo também, uns com os outros, unidos a Cristo, nos relacionando contigo, Pai. Nos ensine, ó Deus, por meio desse texto, por esta exposição, a vivermos verdadeiramente com a igreja, porque nós devemos refletir a satisfação que tu tens, ó Deus, em si mesmo, no relacionamento trinitário, para que o mundo veja, ó Deus, a tua glória e o teu povo, ó Deus, se alegre em ti. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. A igreja desses últimos dias parece agonizar em meio a tanta iniquidade que nos rodeia. Sentimos dificuldade em qualificar e identificar se igreja A ou B são genuínas, pois a disparidade com que vive a maioria nos mostra uma realidade desanimadora muitas vezes. Vivemos em um tempo em que várias ditas igrejas têm se parecido com tudo menos com igreja. Lugares onde encontramos de tudo, menos o Evangelho. Eu falo de igrejas que se tornaram verdadeiras boates, outras mais se parecem clubes sociais, e como clubes sociais agem para agradar e não para transformar. De acordo com a FAPESP, no ano de 2023, foram abertas mais de 152 mil igrejas no Brasil. Nunca tivemos um número tão elevado de igrejas. Todavia, também nunca tivemos um período de tamanha impiedade, violência e iniquidade no mundo. Os números são assustadores. No Brasil, a média de assassinatos por ano é de 38 mil pessoas. De estupro, são 83.988. São 1,2 milhões de assaltos. Ainda há em nossa nação cerca de 9,6 milhões de pessoas que não sabem ler. Deus se propôs a edificar a sua igreja, tornando-a uma comunidade nova e redimida. Ele mesmo planejou-a na eternidade, levando-a a cabo no processo histórico do presente. A igreja está no centro do plano de salvação. Cristo morreu não só para nos redimir de toda a iniquidade, mas também para reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras. Veja o que diz a palavra de Deus em Tito 2, capítulo 2, verso 14. Abram a palavra de Deus comigo, irmãos.
Tito 2,14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Porém, ao olharmos para a situação de nosso país e do papel da igreja como agente transformador da sociedade, percebemos que há algo de errado, irmãos. As igrejas estão sendo plantadas, erguidas, todavia não têm promovido mudanças. Sabe por quê? Porque já nascem mortas. Nunca vivenciamos um período como este. Igrejas grandes, megatemplos, confortáveis, modernos, tecnológicos, lugares que atraem multidões, porém de cadáveres. Precisamos voltar à perspectiva de Jesus, à perspectiva de igreja viva, de uma igreja vivificada pelo Espírito Santo. A missão que Cristo legou à igreja não é a de salvar indivíduos, nem salvar o mundo, mas fazer discípulos que o transformem. Esse é um dever da igreja, transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Mas para alcançar isso, é necessário que estas igrejas estejam vivas. Em Atos, capítulo 2, dos 47, texto que eu convido aos irmãos mais uma vez a olharem, a levarem os seus olhos juntamente comigo, nós vemos justamente a palavra de Deus nos ensinando algumas dessas marcas que apontam para uma igreja viva. Assim diz a palavra do Senhor. Leamos esse texto novamente, meus irmãos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unanemente no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Com base nesse texto que acabamos de ler, iremos expor as 4 marcas de uma igreja viva. A primeira característica é o ensino apostólico. Uma igreja viva é uma igreja que está constantemente aprendendo, se aperfeiçoando e ensinando. Logo, ela é uma comunidade que estuda. A primeira coisa que Lucas disse sobre esta igreja renovada pelo Espírito Santo de Deus é que ela persevera na doutrina dos apóstolos. Abre aspas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Fecha aspas. Poderíamos dizer que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo abriu uma escola para a igreja. Os mestres da escola eram os próprios apóstolos, a quem Jesus tinha escolhido e treinado. Naquele dia, mais de 3.000 estudantes foram matriculados. Na realidade, meninos do jardim de infância. Estes recém-nascidos para a fé haviam sido convertidos e cheios do Espírito Santo. Todavia, não estavam entusiasmados e obstinados a desfrutar de uma experiência mística a respeito do que criam. Ao contrário, pelo texto bíblico, perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, queriam aprender tudo que fosse possível. Estavam famintos da verdade, queriam sentar-se aos pés dos apóstolos e absorver seus ensinamentos. Meus irmãos, a plenitude do Espírito Santo é incompatível com o anti-intelectualismo. O Espírito de Deus é Espírito de verdade. Esse foi um dos títulos que Jesus mesmo deu ao Espírito Santo. Se quisermos estar cheios do Espírito Santo, sua verdade deve ser sempre importante para nós.
Os crentes primitivos não pensavam que bastava para eles a presença do Espírito Santo em seu interior para conhecer a verdade. Não entendiam que, por haverem recebido o Espírito Santo, poderiam prescindir dos mestres humanos. Não, de modo nenhum. Todos eles sabiam que Jesus havia nomeado os apóstolos para que fossem mestres da igreja, e sendo assim, procuravam diligentemente aprender todo o possível deles, a fim de perseverarem na sã doutrina. Mas como isso se aplica à igreja de hoje? O que significa para nós perseverar na doutrina dos apóstolos? Ser fiel em conservar seus ensinamentos. Entendemos que já não há apóstolos na igreja hoje. No entanto, pastores vocacionados para dar continuidade ao ministério apostólico, fazendo missões, plantando igrejas, ensinando, etc. Essas pessoas exercem atividades do ministério apostólico, mas não podem ser chamadas de apóstolos. Ninguém na igreja atual tem uma autoridade comparada a de Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo de Jesus. Eles tinham uma autoridade única para o ensinar em nome de Jesus, e ninguém a tem mais hoje. Talvez você esteja se perguntando, então, se não há apóstolos na igreja contemporânea, como podemos nos submeter aos ensinamentos dos apóstolos? A resposta é simples, pela Bíblia. O Novo Testamento é precisamente isto, o ensinamento dos apóstolos. Esta é a única classe de sucessão apostólica em que cremos, a continuidade da doutrina apostólica por meio do Novo Testamento. Logo, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, portanto, uma igreja apostólica. Nela se ensina as Escrituras. Devemos, portanto, ler, estudar e refletir diariamente as Escrituras, pois é por meio da palavra de Deus, por meio da sua palavra, que Deus fala com o seu povo. Deus alimenta espiritualmente seu povo na administração dos meios de graça que foram confiados à igreja, através dos pastores, que esta se utiliza dos mesmos dos pastores, e quando esta se utiliza dos mesmos, ela se renova com o Espírito. A segunda característica é a comunhão e a ajuda mútua. A segunda marca de uma igreja viva que descobrimos na leitura de Atos é o amor, o cuidado mútuo entre os crentes. Se a primeira marca é o estudo, a segunda é a comunhão. A palavra comunhão, que utilizam algumas versões, é a tradução da palavra koinonia. Este termo descreve aquilo que temos em comum, o que compartilhamos como crentes em Cristo. Isto se refere a duas verdades. Em primeiro lugar, compartilhamos a graça de Deus. O apóstolo João começa a sua primeira carta com estas palavras, abre aspas, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, fecha aspas. Paulo fala da comunhão que temos com o Espírito Santo. A comunhão autêntica é uma comunidade trinitária. Nós, os crentes, participamos em comum no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Em segundo lugar, compartilhamos aquilo que temos. Este é o aspecto a que Lucas dá ênfase. Em suas cartas, Paulo usa esta mesma palavra, koinonia, para se referir a uma oferta que estavam dando às igrejas. O adjetivo conônico significa generoso, e nessa passagem, Lucas descreve a generosidade dos cristãos primitivos, abre aspas. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Isso está do verso 44 ao 45 do texto de Atos que acabamos de ler. Esta passagem perturba muitos pelo desafio que ela encerra. Devemos imitar literalmente estes crentes primitivos? Quais
que todos os seus seguidores vendessem suas possessões e partissem o que obtivessem delas? Sem dúvida, o Senhor chamou alguns de seus discípulos a uma pobreza voluntária total. Esse é o chamamento que fez ao jovem rico, por exemplo. A ele, Jesus disse expressamente que vendesse tudo e o desse aos pobres. Em Atos, a decisão de vender as propriedades e dar tudo foi uma questão voluntária. Todavia, não são todos os crentes chamados a isso. Mesmo na igreja em Jerusalém, os irmãos tinham suas posses. Quando passamos para o versículo 46, lemos que os crentes se reuniam em suas casas. Quer dizer, continuavam tendo casas e propriedades pessoais. Pelo visto, não haviam vendido todas as casas e seus imóveis e suas propriedades. Contudo, alguns tinham casas e os crentes se reuniam nelas. Não obstante, não devemos evadir-nos do desafio destes versículos. Infelizmente, meus queridos, quando falamos isso, alguns dentre nós suspiram com alívio, porque não sugeri que devemos vender tudo e repartir. Mas mesmo que não seja o nosso chamado particular, todos foram chamados a dar aquilo que possuem em abundância, principalmente o amor. Devemos amar mais. Exatamente como faziam aqueles cristãos. Afinal, o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Em particular, a igreja primitiva cuidava extraordinariamente dos pobres e compartilhava com eles parte de suas possessões. Esta atitude deveria caracterizar a igreja em todos os tempos. A comunhão, a disposição de compartilhar, generosa e voluntariamente, é um princípio permanente. A igreja deveria ser a primeira entidade no mundo na qual se abolisse a pobreza. No nosso Brasil, mais de 9,5 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza, com renda média de algo em torno de R$200. Como podemos conviver com isso em paz? Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja generosa. A generosidade tem sido sempre uma característica do povo cristão, porque nosso Deus é um Deus generoso. Por isso, outra palavra que expressa a atitude de generosidade é a palavra graça. Se Ele dá tudo de graça, se o nosso Pai é generoso, seus filhos também devem ser generosos. É dever dos que têm muito lembrar dos que não têm nada ou têm muito pouco, principalmente quando esses são nossos irmãos. Louvamos a Deus por aqueles que têm sido generosos e contribuído de modo recorrente com a diaconia local no auxílio dos necessitados. A terceira marca que encontramos na igreja de Atos é a adoração prazerosa e a reverência. Os primeiros cristãos não eram só fiéis em conservar os ensinamentos dos apóstolos na comunhão uns com os outros, mas também no dia a dia. Dos versos 46 a 47, nos informa a palavra de Deus. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam, o partir do pão refere-se, sem dúvida, à ceia do Senhor. Provavelmente, além dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo na igreja primitiva, havia também uma ceia compartilhada, a qual chamavam de festa do amor. As orações que se mencionam aqui não são orações privadas, mas sim as reuniões de oração, tão esvaziadas em nossos dias. Existem dois aspectos da vida de oração da igreja primitiva que são desejáveis em uma igreja viva, que de certa forma podemos classificar em adoração pública e adoração privada. Isso deduzimos do versículo 46,
onde nos é dito que adoravam nas casas e no templo. Os primeiros cristãos não abandonaram de imediato a igreja institucional. Na verdade, desejavam reformá-la de acordo com o Evangelho. Eles já não participavam dos sacrifícios do templo, porque entendiam que os sacrifícios já haviam sido cumpridos definitivamente com a morte e a ressurreição de Cristo. No entanto, continuaram participando das reuniões de oração no templo. Estas reuniões tinham certa formalidade, mas os cristãos as suplementavam com reuniões privadas e espontâneas nos lares, os cultos domésticos. Um segundo aspecto do equilíbrio que guardava a adoração na igreja primitiva era sua atitude de gozo exuberante, ao mesmo tempo que reverente. A palavra que traduz alegria, no versículo 46, a descreve como gozo exuberante. Deus havia enviado seu Filho ao mundo, havia derramado o seu Espírito nos seus corações. Como não iriam estar alegres? O fruto do Espírito Santo é amor, sim, mas também é alegria. Há uma lição importante aqui. A maneira com que Deus transforma a igreja institucional é pela reforma paciente e não pela revolução imprudente. Adoramos solenemente e dignamente a Deus na igreja, no dia do Senhor, mas também o adoramos espontaneamente em nossos lares, adaptando nossas vidas que vão sendo transformadas pela palavra. A adoração se enriquece tanto com a dignidade como com a espontaneidade. Portanto, meus irmãos, alegremo-nos no Senhor. Cada reunião deve ser uma celebração de alegria, do gozo que está em Cristo. Contudo, a adoração da igreja primitiva também se caracterizava pela reverência. O culto a Deus nunca foi irreverente. Quando falamos de alegria, não falamos de insolência, zombaria, desordem ou impertinência. Um ambiente onde estas coisas estão presentes não refletem a presença solene e soberana de Deus. Os primeiros cristãos não conheciam esses absurdos. A palavra não era tratada e proclamada através de piadas, como mero entretenimento. Quando o Espírito Santo renova a igreja, a enche de alegria e também reverência ante Deus. Finalmente, uma igreja viva é uma igreja evangelizadora. Até aqui, irmãos, temos considerado no estudo a comunhão e a adoração. Lucas nos diz que a igreja era fiel e perseverava nas coisas. Esses eram os feitos característicos da igreja cheia do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Aprendiam dos apóstolos, ajudavam uns aos outros, adoravam a Deus. Se a passagem de Atos que vimos terminasse aqui, esta seria a descrição de uma igreja incompleta. Não podemos pensar em uma igreja como uma comunidade ocupada unicamente de si mesma, como se tivesse alienada do mundo, necessitando do que está do lado de fora. A perspectiva completa de igreja se traduz ao final do verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nesta breve referência, podemos aprender alguns pontos sobre a evangelização. O primeiro é que o Senhor mesmo acrescentava os que haviam de ser salvos. O Senhor Jesus inclui cada dia, novos crentes à igreja. Certamente, Jesus Cristo delega aos presbíteros da igreja, e em especial aos pastores, a tarefa de admitir os novos membros à igreja visível mediante o batismo. Porém, somente Ele pode admiti-los na igreja invisível, quando se arrependem e confiam em Jesus como Salvador e Senhor. O ensinamento, o testemunho diário dos membros da igreja e sua vida de amor aos demais são os meios que Deus usa para fazer chegar sua mensagem ao mundo. Porém, quem salva e incorpora novos membros à sua igreja sempre é Jesus Cristo.
Sabe, irmãos, vivemos em uma época em que as pessoas confiam muito no ativismo e na tecnologia. Sem dúvida, temos de fazer uso de toda a tecnologia lícita que o Senhor tem dado a nós. Porém, temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que somente Cristo pode abrir os olhos dos cegos, destampar os ouvidos dos surdos e dar vida às almas mortas. Um segundo ponto sobre a evangelização é que Jesus fazia duas coisas, e estas devem sempre estar juntas. Jesus salvava e acrescentava cada dia à igreja os seus eleitos. Percebam que Jesus não os acrescentava sem serem salvos, nem os salvava sem os acrescentar à igreja. Salvação e vinculação à igreja são dois lados de uma mesma moeda e que dependem do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus fazia isso a cada dia. Vejam, o Senhor fazia crescer dia a dia a igreja. Isso nos mostra que a evangelização não é um assunto ocasional, mas contínuo. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, se abre ao mundo necessitado de Deus e então as pessoas podem ser acrescentadas cada dia à igreja. Existem congregações que não têm tido um novo convertido nos últimos 10 anos. E se chegassem até um, não saberiam o que fazer com ele. Tão extraordinário é o fenômeno. Cultivemos a expectativa de que o Senhor acrescente diariamente novos membros à igreja e nos preparemos para recebê-los vivos, estudando a palavra, mantendo-nos em comunhão com Cristo e uns aos outros, adorando com toda a reverência necessária, todavia de forma fervorosa e ardente sempre. E fazemos isso pensando não na glória que isto pode nos trazer, mas na glória daquele por meio de quem todas as coisas acontecem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos. Senhor bendito e santo, esta é a tua palavra, ó Deus, que não nos ensina somente aquilo que o Senhor é, o que o Senhor requer de nós, mas o que fomos feitos em Cristo por Ti, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer sobressair cada dia mais, ó Deus, essas características nessa igreja, que elas sejam colocadas em relevo pelo Teu Santo Espírito e pela diligência de cada um de nós, de buscarmos nos encher dele. Nos ajude, Senhor, porque nós somos pecadores e são muitas, ó Deus, as dificuldades trazidas por esse mundo, as tentações e as sugestões de Satanás. Mas nós nos alegramos e nós estamos aqui diante de Ti esperançosos, porque se nada podemos fazer sem Ti, sabemos que em Ti, ó Deus, nós venceremos cada um desses inimigos e o Senhor revelará a Tua glória a nós e por meio de nós a este mundo caído. Ó Deus, nós Te oramos em nome de Cristo, nosso Senhor, gratos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor haverá de concluir a boa obra que começou em cada um de nós e em nós como igreja, Pai. Em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. Meus irmãos, de pé, em resposta à pregação da palavra, cantemos o Salmo de número 119, versículos 1 a 8.
Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais um serviço que prestamos a Ti. A certeza, Senhor, que como a Tua palavra e o Teu Filho Jesus Cristo foi o centro de toda essa liturgia, Senhor, de todo esse serviço, da pregação, das orações, nós temos a certeza que mais uma vez, nele, o Teu nome foi exaltado, a Tua igreja, Senhor, foi edificada, e nós temos muito, Senhor, do que pensar, do que refletir, para que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, absorvendo tudo que foi pregado essa noite, colocarmos em prática. Nos leva em paz para as nossas casas, nos dá, Senhor, uma semana onde o Teu nome vai ser exaltado por meio das nossas obras, por aquilo que o Senhor tem feito por meio de nós, e nos dá também, Senhor, um restinho de dia do Senhor na Tua presença. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho. Amém. Os irmãos podem sentar. E agora eu confirmei que não tem nenhum visitante. Não tem nenhum visitante essa noite. Então, meus irmãos, não tem nenhum aviso em particular para ser dado. Só que os irmãos tenham uma boa semana. E esperem um pouquinho que eu, juntamente com os demais oficiais da igreja, vamos ali para fora na igreja desejar uma semana abençoada para todos vocês. Deus abençoe.